Eu começo o programa com a especialista em homeopatia da nossa região, doutora Rosana Nechar. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber, adoro quando você vem, viu? O prazer é meu, viu? Um enorme prazer. Primeiro que eu conheço a Rosana já faz um tempão, né? Segundo que ela é super do bem, uma pessoa que exala alegria e é competente, né? Então a gente aproveita a competência dela, vamos extrair tudo que ela tem de bom na cabeça, as informações todas, para a gente entender melhor a respeito da homeopatia. Porque o assunto específico é para menopausa e para andropausa. Homeopatia para você, minha querida, que já está na menopausa, ou está aí no climatério, né? No processo até chegar à menopausa. Homens, aonde que a homeopatia pode ajudar? Em que ponto? Até que ponto que a homeopatia ajuda as mulheres que estão na menopausa e os homens também? Vamos entender agora, tá bom? Vamos entender então? Para menopausa, aonde que a homeopatia pode interferir nesse estado da mulher, né? Sim, exatamente. É um estado, né? Uma fase da vida. E justamente a gente não encara a menopausa como uma doença, né? Porque a menopausa é um estado, uma fase da vida da mulher que significa o final do seu período reprodutivo. É a última menstruação, que começa entre 9 e 15 anos de idade e termina entre 45 e 50 anos. Há um período que precede o término da menstruação chamado de climatério, que também gera alguma confusão, onde começam alguns desconfortos, porque algumas mulheres expressam isso de forma mais intensa, esses sintomas de uma readequação, vamos dizer assim, né, corporal, à medida que ela vai se organizando para essa nova fase da vida, biologicamente, né, com seus hormônios, com suas alterações de humor, inclusive, corporais, alterações que também são presentes antes da primeira menstruação, chamada de menarca. E que fica por conta da adolescência, né, aquela coisa toda. E se a mulher está nessas condições e já resolve, vou fazer uso da homeopatia, o que a homeopatia pode beneficiar? Sim. A homeopatia é excelente para esse período, porque ela lida com a amenização, vamos dizer, desses sintomas todos, né? Que para algumas mulheres pode ser muito complicado o período, com insônia, inclusive, e com outras alterações de humor, sabe? Assim como mulheres sensíveis a variações hormonais antes das menstruações, que a gente chama de TPM, a tensão pré-menstrual, também entra onde a homeopatia também ameniza bastante. Ameniza estimulando aquele organismo a despertar a menor suscetibilidade a essa variação hormonal que acontece nessas fases. Entendi. E para o homem? Porque o homem tem a menopausa deles, né? Que é a andropausa. Sim, a andropausa também existe. Ajuda bastante também nesse sentido. O homem acima de 55 a 60 anos, é um pouco mais tardia, a andropausa também se deve a alterações de diminuição de testosterona, de hormônios masculinos, né? Libido, a gente diz que a homeopatia atua nessas funções vitais, né? Libido, na reprodução feminina, no sono, funcionamento intestinal. Então, mesmo que a causa da busca da consulta seja por sintomas da menopausa, a intencionalidade do estímulo medicamentoso homeopático é organizar todo o sistema. Certo. Então, deve se beneficiar em outros sintomas também, né? Então, para a mulher faz bem, para o homem faz bem nessas fases da vida. Agora, eu quero mitos e verdades aqui para a gente entender um contexto geral da homeopatia. Tem muito médico também que desconhece algumas funções e os benefícios da homeopatia na vida do ser humano. Então, vamos lá. Mito ou verdade, doutora Rosana? Vamos lá. Que se não fizer bem, mal não vai fazer. Não é verdade. Por quê? A homeopatia pode fazer mal, sim. Porque a gente lida com essa coisa de até colegas médicos desconhecerem, você tem razão, porque não ocupa ainda o espaço, apesar de ser uma especialidade médica, reconhecida pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina há mais de 30 anos, né? Ainda não está inserida como deveria estar
né, ocupando o espaço da escola médica. Algumas já estão se inserindo, né? Está a nível de pós-graduação ainda. Então, esse o desconhecimento gera o preconceito, né? Não está na formação ainda, mas a gente vai trabalhando devagarinho nesse sentido, né? Então, se você começar a tomar... Ah, então tá bom, vou comprar lá uns medicamentos homeopáticos e começar a tomar. Você pode se dar mal nessa. Né, não é verdade mesmo. A gente diz que a homeopatia trata as pessoas com suas doenças, não trata especificamente de doenças. E como se trata de uma informação sutil que pretende estimular o organismo a se auto-organizar, se essa informação não for exatamente pela semelhança, por isso o nome, né? Homeopatia é tratamento pela lei da semelhança. Então a gente faz uma consulta mapeando a informação necessária para aquele organismo, daquele momento, para aquele paciente. Né? Por isso que não é assim, um remédio para menopausa serve para todo mundo. Não é. Não. Entendi. Você tem realmente que identificar, individualizar. A individualização é o cerne, é a base, é o fundamento da homeopatia. Certo. Mito ou verdade que homeopatia é a mesma coisa que floral? É mito. Mito. Eu imaginei. Homeopatia é uma ciência médica, né? Que lida com as substâncias que estão na natureza, de origem vegetal, mineral e até produtos de alguns animais. A gente pode... Ultradiluídos, né? E o floral não. Pode afirmar que a homeopatia é um remédio? Sim, a gente chama de medicamento homeopático. Apesar de, né, não existirem bulas, a homeopatia lida com outra lógica do começo ao fim, né? Entendi. E na farmácia homeopática, por exemplo, o medicamento não tem a bula, porque realmente trata-se de uma ultradiluição, é diferente do processo químico. A medicina homeopática lida com processos da física, não da química, né? E aí o estímulo medicamentoso trata-se de uma ultradiluição que tem características, forma de preparo com farmacotécnica homeopática específica, inclusive, né? E é verdade que todo mundo pode fazer uso? Qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, em qualquer idade, pode fazer uso da homeopatia. É verdade. Isso é verdade e funciona até de uma forma muito benéfica desde a infância, né? Até a terceira idade. É claro que pacientes que têm distúrbios funcionais podem se beneficiar muito com a cura de seus problemas, à medida que se restabelece a organização biológica. Mas pacientes assim, lesionais graves, a homeopatia vai funcionar como paliação, né? Entendi. Mito ou verdade que homeopatia são ervas? É mito, né? Porque as ervas têm a ciência da fitoterapia, que lida com a medicina, com as ervas que são vegetais, né? Do reino da botânica, do reino dos vegetais, das plantas. E a homeopatia também tem a sua origem no medicamento, só que os medicamentos têm um preparo técnico especial de ultradiluição. Qual seria a sua recomendação para quem se interessou e quer fazer uso da homeopatia? Procura quem? Ah, sim, isso é muito importante, Lu, essa pergunta. A homeopatia deve ser praticada no nosso país, deve ser prescrita por profissional habilitado pela Constituição Brasileira à prescrição de medicamentos, que são os médicos veterinários e, mais recentemente, os odontólogos, onde o Conselho Federal de Odontologia assumiu a homeopatia, vamos dizer assim, como especialidade odontológica. Faz um ano só, é muito recente, e qualquer profissional habilitado, né? A prescrição de remédios, de medicamentos, é que pode atuar como homeopata. A Bibi, minha gatinha, que é um leão, né, gente? Ela faz uso da homeopatia. Tem lá um medicamentozinho para ela ficar mais mansinha, mais calminha, sabe? É maravilhoso em animais. Minhas cachorras todas também só tratamos com homeopatia. Bem, né? Então fica a dica para você, tá? Se informe e não entra nesses sites aí malucos, não. Cure a depressão com homeopatia, compre agora. 3 vezes de tantos reais e leve 3, pague 1, sabe essas loucuras? Perfeito. Tem que ter um profissional habilitado para te orientar qual é o medicamento certo para você, tá bom? Cada pessoa é um indivíduo totalmente diferente e tem as suas necessidades individuais, tá? Perfeito. Obrigada, Rô. Muito obrigada, tá? Adorei. Tá? Deus abençoe. Eu que adorei, imagina. Obrigada.